Olá pessoal, bom, eu hoje resolvi fazer esse Periscope, essa transmissão, para comentar a respeito de um assunto que aconteceu agora pela manhã e estava discutindo com amigos, com outros profissionais da minha área de trabalho. Eu trabalho com cultura, com educação e a gente estava comentando sobre essa questão do roubo, vou dizer isso porque não tem uma forma mais gentil de falar, mas do roubo de ideias, do roubo que acontece especialmente através das mídias sociais, né? Como ficou fácil hoje em dia as pessoas se utilizarem do trabalho intelectual de outras, fazendo-se passar por autoras daquele trabalho, ou mesmo não como autoras, mas divulgando com uma outra referência àquele trabalho e saírem, na maioria das vezes, ilesa disso daí. Não foi sempre assim, evidentemente. Hoje ficou muito fácil. Hoje você copia da internet qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de texto e o utiliza, né? Você também acaba modificando um detalhe ou outro, uma palavra ou outra, e aquilo deixa de ter autoria, né, original. Então estamos comentando isso. E como eu sou um estudioso de cartomancia, eu estava pensando, enquanto falávamos sobre esse assunto, eu estava pensando na cartomancia. Tem uma carta que fala muito especificamente sobre esse assunto. E vamos pensar que essas cartas, né, foram criadas e estudadas há tanto tempo, né? O início do tarô, por exemplo, remonta à Idade Média. No início do século passado, por volta de 1910, é que o tarô praticamente tem um impulso, uma popularização através do trabalho, né, de um impressor chamado Rider, de um tarólogo chamado Waite, que transformam e popularizam mais o tarô, tornam ele mais acessível. Mas eu trouxe aqui para falar com vocês rapidamente, espero ser rápido nisso, a carta do 7 de espadas. Vou tentar aproximar o máximo para vocês poderem ver. E vocês vão ver, ainda que a imagem possa estar ruim, que o 7 de espadas nessa carta, nessa imagem criada pelo artista aqui, é um jovem segurando as espadas e fazendo um sinal de silêncio. E aqui você tem a sensação de que ele está numa lateral da casa, aqui estão pessoas saindo ou entrando na casa, e você tem a sensação, vendo a imagem, a impressão de que ele furtou essas espadas, ele, jovem, fazendo sinal, furtou essas espadas do proprietário que está aqui do lado. Muito bem. Primeira coisa a gente analisar: espadas, naipe de espadas. Espadas é tudo que se refere ao pensamento, a maneira que nós temos de raciocinar sobre determinado assunto. O fato de eu estar aqui falando com vocês, verbalizando o que eu penso sobre o 7 de espadas, que naturalmente não será nem tudo o que eu penso e nem tudo o que essa carta pode simbolizar, mas será um fragmento, um recorte do que ela significa. Isso é o 7 de espadas, isso é espadas, o naipe de espadas, um naipe de ar, né? Um naipe da voz, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente transmite, verbaliza nessa linguagem que a gente tem oral, né? Mas uma linguagem que nós temos visual, o que nós vemos, o que nós pensamos, nós conseguimos transmitir. 7 de espadas, uma carta de furto, mas furto do quê? Né? Tapeação do quê? Apropriação indébita do quê?
de espadas, ou seja, de pensamentos, de ideias, de coisas que não foram criadas exatamente por nós, não foram pensadas por nós. Quando nós pegamos uma imagem bacaninha e colocamos no nosso Facebook, seja ela uma fotografia, um quadro, e não mencionamos um texto, e não mencionamos a real origem, a real autoria dessa imagem, nós estamos praticamente assumindo que essa imagem nos pertence. Tenha sido ela produzida por nós, ou seja ela feita por encomenda por nós. Quando em 99,9% dos casos não é. Ela simplesmente foi utilizada de uma imagem previamente criada. Se nós não tivermos autorização de divulgação, autorização de uso dessa imagem, nós estamos cometendo um ilícito legal. E como as leis, o direito é algo que vai modificando com o tempo, ele vai assimilando as diferenças e o crescimento, o desenvolvimento da cultura, da humanidade e dos problemas que vão surgindo através de novos meios de comunicação e novas possibilidades de se cometerem crimes. Esse também é um crime previsto e tem quem trabalhe exclusivamente com isso daí. O que mais que o 7 de espadas, voltar aqui com a cartinha, nos diz? Ele é uma carta que fala também de decepção, como a gente fica decepcionado quando a gente percebe que determinada pessoa não é tudo o que ela falou, tudo o que ela disse ser, tudo o que ela criou para nos vender uma imagem dela como pessoa. É um impostor, na verdade. É uma pessoa que se apropria de diversas formas de pensar, de falar, de se apresentar de outras pessoas e usa isso para construir uma máscara social. É a pessoa que fala, mas não comprova. Ela também está embutida no 7 de espadas. É a pessoa que nos espiona. É a pessoa que quer saber o que você está fazendo para ela correr na frente e fazer igual. É por isso mesmo que hoje em dia as grandes indústrias, as grandes empresas, elas têm uma luta constante para evitar que seus concorrentes fiquem sabendo o que elas estão produzindo, o que elas pretendem lançar no mercado. E sejamos francos, todos nós conhecemos na internet uma série de sites aonde você fica sabendo qual vai ser o novo modelo do telefone de determinada marca antes de sair. A empresa que faz o chip do telefone postou o desenho do futuro telefone. Será assim? Será assado? Isso é muito comum, muito comum. Outra maneira, escritores que transformam ideias, se apropriam de ideias de outros autores para fazerem com uma nova linguagem, uma outra linguagem, o seu produto. Certo? Existe muita gente criativa, existe muita gente boa em termos de redação, em termos de escrita, em termos de roteirização, não é mesmo? Entretanto, existem sempre aqueles que vão comendo pelas beiradas. Então alguém lança um livro sobre determinado assunto, surge um monte de gente fazendo a mesma coisa, reescrevendo aquele livro com outras palavras, muitas vezes nem literariamente legais, nem literariamente boa essa escrita, mas de qualquer forma elas se aproveitam de uma abertura do mercado provocado por um autor para elas se valerem disso. Enfim, dentro do assunto que começou essa minha conversa aqui com vocês, esse meu
desabafo, digamos assim, como cartomante, né, como estudioso de cartomancia. Eu não sou cartomante, exatamente. Eu queria colocar exatamente isso, que as cartas, elas são uma linguagem cifrada. Entretanto, elas abordam todas as possibilidades que nós temos de conhecer o mundo, de conhecer o outro e nos conhecermos. Né? Eu acredito que, eu sempre penso no tarô e nos oráculos de uma forma geral como os primeiros divãs dos analistas. Não que eu esteja dizendo que hoje em dia nós possamos trocar o divã do analista pelo tarô e vice-versa. Não tem nada a ver, são duas coisas. Mas foi uma maneira que as pessoas foram se utilizando também para autoconhecimento, autorreflexão. Eu digo que eu faço isso todos os dias. Fiz análise durante muitos anos, sou partidário da análise. Eu acho que a gente tem que fazer, se acha necessidade de fazer. Para mim foi fundamental ter feito durante 18 ou 20 anos que eu fiz. Mas durante todo esse tempo e até hoje, eu continuo todos os dias tirando uma carta para mim, que não precisa ser essa, né, necessariamente, mas uma carta todos os dias para eu refletir, sempre pensando o que eu devo aprender hoje, e eu vou refletir sobre aquilo. Intuitivamente, vendo a carta, não importa quantas vezes nessas décadas essa carta tenha saído, mas intuitivamente a energia daquele dia vai me conduzir a uma reflexão a respeito. Então eu queria agradecer a vocês por terem assistido essa minha contemplação do 7 de espadas, né? E a minha correlação dele com o assunto que havia hoje numa reunião de trabalho, e dizer para vocês que a gente vai estar sempre aí fazendo alguma coisa que eu espero seja de alguma utilidade para algum de vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado por terem me acompanhado e até qualquer hora.